Fala, meu querido, minha querida. Se você não me conhece, eu sou o professor Klinger Senra, engenheiro civil geotécnico, professor universitário. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre aplicações de modelagem numérica em barragens, em taludes de barragens ou em um aterro de uma forma geral. E para isso eu te convido a assistir um trechinho da live que eu e o professor Eduardo Bittencourt fizemos sobre esse tema, modelagem numérica aplicada à estabilidade de taludes. Vamos lá? E antes da gente partir para frente, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, não deixe de dar aquele like ao final do vídeo, se você gostar, claro. E é isso aí, vamos lá. Bom, nessa imagem eu apresento a vocês uma barragem bem simplesinha que foi modelada no slide, né, de equilíbrio limite, o slide 2D. E aí o que a gente vê aqui, ó? Lembra Sem da filtro, né? paleta? Oi? Sem filtro, né? Sem filtro, sem filtro. Uhum. Lembra da paleta de cores? É isso aqui que a gente vê, ó. O que o software vai dar para a gente de cara é o menor fator de segurança. Então, por exemplo, eu fui lá, modelei a minha barragem, fiz uma estimativa de inclinações de talude de montante e talude de Uhum. jusante, né? E a Análise princípio, paramétrica. uma barragem sem um sistema de drenagem interno aqui para conduzir essa água. Então, o que acontece? Quando você vai analisar boletins técnicos, manuais, voltados principalmente para engenharia agronômica, o pessoal da agronomia, ele tem essa atribuição para se fazer um projeto, né, de barragem. Só que aí tem toda aquela questão, limitação de altura, não é? E o que vai acontecer? Não é muito campo da engenharia agronômica se trabalhar com sistemas de drenagens. Então, no primeiro projeto que eu peguei na região próxima a Unai, chegando a Brasília, tinha um agrônomo lá que era muito bom, fazia muitos projetos de piscinões lá para a região, né, vários açudes. E aí, quando a gente apresentou um projeto que tinha um filtro, ele falou, cara, que bacana, nunca vi um desses. Por quê? Por causa que o empreendimento tinha um porte diferente. E aí, o que vai acontecer? Essa barragem, então, eu fiz uma primeira análise, vocês podem ver que ela está com uma fundação aqui, em um material homogêneo, uma camada só para a gente poder trazer alguns resultados aqui e dar uma filosofada em cima disso. Olha o que vocês veem aqui, ó, um fator de segurança, vamos arredondar aí para 0,88, e isso eu preciso colocar no software, eu preciso falar para ele, o slide, eu quero que você analise para mim o talude de jusante apenas. Ah, não, agora eu quero que você analise o talude de montante. Por quê? Porque ele vai fazer por seções. Isso já não acontece no RS2, por exemplo. Se você não definir qual é a região de interesse, o RS2 vai buscar o menor fator de segurança, vamos falar assim, global, independente de onde esteja, se é luz de montante ou de jusante. Bom, mas é importante ressaltar que isso aqui, ó, é projeto. Eu fui lá em uma jazida, estudei o meu material disponível para fazer parte, né, para compor meu maciço, fiz um estudo da minha fundação, então aqui eu estou tirando parâmetros de resistência, peso específico, né, que são os principais parâmetros que a gente precisa trabalhar, precisa utilizar aqui com o slide, em método de equilíbrio limite, e se eu fosse executar essa barragem, não teria jeito, né? A barragem não iria parar em pé. Por quê? Porque o próprio fator de segurança já está me mostrando uma total condição de instabilidade. Quando eu tenho um fator de segurança superior a 1, beleza, campo estável, podemos começar a analisar o que as normativas, o que as NBRs vigentes vão falar sobre esse fator de segurança. Se você identifica um fator de segurança igual a 1, condição de ruptura. Agora, se o fator de segurança já é abaixo de 1, isso não tem significado físico nenhum, né? Eu não vou conseguir encontrar uma barragem lá no campo que está com um fator de segurança de 0,88. Ela já teria E, rompido há e muito essa tempo. questão do fator de segurança é interessante porque ela está, obviamente, diretamente ligada com os parâmetros, além dos geotécnicos, os geométricos, né?
E aí, você falou um termo que eu acho interessante até explanar um pouquinho, que você falou análise paramétrica, né? Que na análise numérica é muito interessante a gente ter uma ideia do que seria isso, né? Em que qualquer análise numérica, seja geotécnica para taludes, para barragens, né, que é um talude, fundações e etc., é importante a gente entender também essa influência dos parâmetros geométricos além dos próprios geotécnicos, porque o sistema que é composto por aquele projeto, eu sempre gosto de falar na temática de fundações, né, que a fundação não é composta apenas pelo elemento estrutural estaca, né, ela é composta pelo todo o sistema solo, estaca e estrutura em si, né? Aí, vindo para essa perspectiva de análise paramétrica, pessoal, nada mais é do que verificar essas influências desses fatores de geometria, envolvendo também a questão de parâmetros geotécnicos, da mesma forma para estabilidade de taludes, né? As inclinações, 45 graus, para mais, para menos, e verificar, consequentemente, os fatores de segurança, as tensões, as deformações, os recalques, a depender do tipo de análise que estiver sendo feita, né? Sim, exatamente. Bom, e para a gente não ficar nisso aqui, né, em uma barragem hipotética, onde ela não poderia ser executada, qual seria uma das formas da gente melhorar, da gente falar para o software, ó, eu estou pensando em trabalhar com um dimensionamento de um sistema de drenagem interna. Vamos simular se esse sistema iria nos atender na estabilidade? Então, trabalhando com barragens, primeira coisa a se fazer seria pensar em um critério de dimensionamento de filtros, né? O famoso critério de TESAG, que vai analisar tanto a granulometria do material que vai conter, né? Que vai conter o maciço, quanto o sistema de drenagem, seja areia, pedregulho, pedrisco, e também analisar o coeficiente de permeabilidade desses materiais. Então, como que se daria isso em um projeto de barragens? Eu vou lá, dimensiono o meu filtro, aquela espessura do filtro horizontal, aquela espessura do filtro vertical do projeto, eu tenho que trazer também para dentro do meu software. Não adianta nada, eu faço, né, todo um projeto, vou pensar em executar esse dimensionamento do sistema de drenagem, mas não coloco isso dentro do software. A minha análise de estabilidade, a minha modelagem, ela fica completamente comprometida. Então, se eu vier, por exemplo, aqui, colocar um filtro aí de 1 metro de espessura na vertical e na horizontal, olha como que a figura já muda. Agora, aquele fator de segurança que era 0,88, ele vai para 1,13. Então, melhorou, né? Está estável? A priori está estável. Agora, daria para assinar, daria para testar essa estabilidade? Aí já são outros 500, aí já é outra conversa, né? Que aí vai envolver as etapas de projeto, vai envolver toda a execução, a gente tem que considerar de acordo com as normas vigentes, a NBR 13.028, 13.029, toda uma questão de se o maciço, né, ou se o reservatório estiver vazio. Quanto que vai dar esse fator de segurança? Talude montante, talude jusante. Bom, com a barragem já em operação, reservatório cheio, quanto que está dando esse fator de segurança? Regime de fluxo permanente, quanto deu? Agora sobre percolação, regime transiente, pensando em rebaixamento. Então, são uma série de análises complementares que a gente precisa fazer. E se você não tiver ideia do que é essa teoria da coisa, não vai ser o software que vai te dar essa resposta, ele vai te cuspir um resultado que foi o que você pediu. Joia? Muito bom. E, inclusive, é engraçado essa questão, porque a gente precisa entender o problema como um todo, né? Não é somente uma parte daquele problema, né? Porque você falou que, a depender do processo executivo, da etapa de enchimento ou não da barragem, a gente tem que analisar essas questões de maneira conjunta, né? Período de enchimento, um possível saída da água do reservatório, considerando o filtro com determinada espessura ou não, a altura do filtro também, né? Isso envolve também muito comportamento mecânico do solo, né? Quando você falou da granulometria,
e da permeabilidade, né? A gente destacar também que a gente está falando de barragem, mas a gente está voltando lá para a nossa mãe, né? A mecânica dos solos, né? Caracterização física, granulometria, auxiliando no dimensionamento do filtro, na escolha do solo para o filtro, análise mecânica quanto à permeabilidade, para dimensionar as espessuras do filtro. Então, é tudo interligado, né? Isso é muito interessante porque a gente tem que ter essa visão ampla da coisa, né? Porque senão a gente vai chegar no problema e vai falar, o que eu preciso estudar, né? Muitas das vezes acontece isso, que foi o que você falou do agrônomo aí, né? Ah, legal, isso, nunca tinha visto, né? Exatamente, né? Você pode reparar que as disciplinas que mais chamam a atenção do pessoal da graduação é o quê? Disciplina de projeto. Então, você pega aí fundações, você pega edifícios, né, grandes estruturas, barragens, túneis. Por quê? Porque é onde o cara começa a ver a aplicação, ele começa a ver todos aqueles princípios que ele aprendeu lá de metálicas, de concreto, e vê onde que ele vai entrar com aquilo ali. Todo o princípio de mecânica dos solos, mecânica das rochas, geologia, e ele começa a ver a aplicação. Poxa, para que eu preciso ficar trabalhando aqui com dedução de índices físicos? Eu nunca vou usar isso para nada. Aí ele chega lá para fazer uma bateria de ensaios de caracterização física. O que tem lá? Índice físico, né? Ele negligencia o tempo inteiro o cálculo, derivada, integral, e quando ele vai fazer qualquer análise de tensão de deformação, seja voltado para estruturas, para geotecnia, o que ele vai trabalhar o tempo inteiro? Derivadas, né, equações diferenciais de segundo grau, equações parciais e por aí vai. Né? Não, inclusive, assim. teve uma situação que faz uns 2 ou 3 meses, talvez até mais, que uma das minhas alunas dos meus cursos online, ela mandou para mim um problema mais didático do que um problema de campo, propriamente dito, né? Ela passou para mim uma dúvida que ela estava tendo na sua graduação ou na sua pós, não me recordo agora de cabeça, que eu achei extremamente interessante esse exercício. Depois eu vou até procurar ela para ela me passar de novo, porque eu não me recordo onde é que ele se encontra. Que foi o quê? Ela estava estudando aterros, compactação de aterros em geral, e aí entrou a curva de compactação, né? E a curva de compactação nada mais é do que uma parábola, né? E aí ela trouxe uma equação do segundo grau e ela estava completamente perdida. Professor, o que eu faço aqui? Como é que eu encontro os valores aqui? Aí eu fui explicar para ela, né? Eu falei, você tem que entender que aqui a gente está entrando em álgebra, as equações de primeiro, segundo grau. Aí fui explicar para ela o passo a passo. Ela, eu entendi. Por conta daquela velha história de no ensino médio, onde é que eu vou usar isso? E acabou de fazer isso. Aí você recordou dos índices físicos, né? De utilizar também nessas questões. Hoje, inclusive, de tarde, eu estava na consultoria com a Semila, explicando para ela sobre, inclusive, compactação de aterros experimentais, e teve um ponto da consultoria que eu expliquei para ela sobre a importância exatamente do entendimento dos índices físicos, que traz muitas respostas para a gente, nos norteia em muitas questões, né? Com certeza. Cria, vamos discutir um pouquinho aqui as perguntas. O pessoal está fazendo umas perguntas aqui. Vamos dar uma discutida aqui com o pessoal. Vamos lá. O Davi Esteban, ele inclusive ele é o meu parceirão, é colombiano. Ele fez o mestrado comigo lá no FRN. Ele atualmente está morando na Colômbia, que inclusive ele é de lá. E ele fez a sua pesquisa de dissertação de mestrado em estabilidade de taludes, que foi exatamente as chamadas barreiras do inferno, lá no Rio Grande do Norte. E aí ele fez muitas análises, muitos estudos, ele fez ensaio triaxial, e aí ele estava discutindo comigo aqui mais cedo no WhatsApp, inclusive, ele não estava conseguindo fazer comentários, e ele já estava, inclusive, parabenizando a sua apresentação. E aí ele fez essa pergunta aí que eu queria saber se você consegue discutir sobre ela, que eu, inclusive, não consegui entender esse termo beam soils, que seria o quê? Professor, boa noite. Como eu trato os taludes conformados por beam soils? Qual é a forma de fazer e interpretar o modelo numérico? Eu em particular, não consigo definir esse termo beam soil. Talvez eu conheça como outro termo, né? Você conhece esse termo? Davi, fico te devendo também. Nunca ouvi. Me perdoe minha ignorância, mas... Talvez seja algum termo do programa. Isso, pode ser, mas... forma, né? Fico devendo também. Pois ele vou pesquisar. Muda a sua pergunta aí, meu parceiro. A Daiane perguntou logo em seguida, qual é esse software que você está usando, professor? Esse aqui é o Slide.
da análise anterior. Isso, esse é o slide 2D Certo. da Rock Aí, Science. o Leonardo fez uma pergunta que é interessante a gente dar uma analisada nela, que pode ser que ela seja trivial, mas nem tanto. Ele falou, se eu aumentar a dimensão do dreno, o fator de segurança aumenta também. Depende, né? Porque quando Depende, você né? aumenta A essas famosa pergunta, dimensões, a famosa resposta do depende, né? Porque sempre. na minha percepção inicial, tem diversas percepções, claro, né? Mas na minha percepção inicial, essa questão do fator de segurança aumentar com o aumento da dimensão do dreno, isso vai muito de encontro, em primeiro lugar, com a altura do dreno, com a altura do Sim, dreno vertical, porque com esse dreno vertical tendo elevadas alturas, a depender da altura da barragem, esse aumento da dimensão do dreno pode fazer com que tenha-se maiores forças de percolação, maiores pressões nas paredes internas do filtro, né, que eu sempre comento com os alunos que uma parte importante no dimensionamento do filtro vertical é a gente tomar cuidado com essas pressões internas, né? Quando a barragem é muito alta, verificar a questão da altura do filtro plenamente em 90 graus, por conta dessas questões de pressões internas, né? O que você tem a comentar também, professor, para é complementar isso. aí? Exatamente, né? Para barragens aí de médio, principalmente de grande porte, às vezes você precisa fazer toda uma conformação de filtro em formato de escada hidráulica. O filtro vai todo em zigue-zague justamente para quebrar aquela energia potencial da água. É como se fosse uma escada hidráulica, né? Uma escada de dissipação. Tá? Então, depende muito essa questão aí das dimensões, da geometria do dreno. E, inclusive, dentro do software, ou dentro, né, na essência da estabilidade taludes, se você começar a aumentar demais essa espessura, pode ser que você vai começar a ter um problema de instabilidade na própria camada do filtro. Sim, E na não parede. necessariamente, né? E não necessariamente é aquilo que a gente quer. Então, às vezes, isso pode estar atrelado a um problema de piping, por conta de quê? Uhum, Não por conta de projeto, mas por conta de execução. Então, é uma exatamente, série né? de fatores que vão Ordem de estar magnitude, né? pegando nisso aí, né? Não só a modelagem, não só o projeto, mas a execução também, ela vai estar atrelada a isso. O Esteban aqui, ele complementou, né? Ele falou que são taludes formados por uma matriz de solo com fragmentos de rocha. Agora eu entendi melhor. Boa, Inclusive, ele tinha feito essa boa. pergunta aqui no WhatsApp inicial, e aí eu fui e falei para ele, eu falei, pergunta aqui ao vivo, que eu destaco o comentário também aqui, e aí é uma pergunta interessantíssima, inclusive, né? Como é que... Essa, Isso vai muito de encontro com o nível de prospecção geotécnica, né? Isso é muito sim. importante destacar, né? Exatamente. E o que acontece? A gente consegue modelar isso dentro de um software? Consegue, só que você precisa da ferramenta certa. E nesse caso de modelagem numérica, o mais ideal aqui seria, por exemplo, um software de análise, tensão, deformação. Porque o slide, por exemplo, ele vai trabalhar com isso. Agora, nesse contexto do Davi, quando você está trabalhando com uma matriz, vamos falar assim, uma matriz rochosa, que tem a sua camada até espessa de solo, mas dentro daquele solo ali você tem um horizonte C, com muitos blocos de rocha, o problema baseado em equilíbrio limite, ele fica bem complicado. Poxa, como é que eu vou modelar ali um bloco de rocha que está ali dentro? Então, será que isso não se tornaria mais um problema de queda de blocos, né, de tombamentos? Então, a forma mais direta ou mais efetiva que eu já vi em relação a isso foi quando eu trabalhei com RS2, ou seja, modelagem em elementos finitos. Porque você vai ter, né, como o professor Eduardo falou, um problema na prospecção. Você tem que modelar, você tem que entender os parâmetros da camada de solo, você tem que entender os parâmetros dos fragmentos de rocha, do enrocamento e principalmente daquela interface entre solo e rocha. Ou seja, eu preciso analisar até os parâmetros de resistência da descontinuidade daquela superfície onde possivelmente é um plano de fraqueza. Ele, E inclusive. Não, desculpa, pode continuar. E aí eu já sentei com alguns engenheiros de mina, né, responsáveis por setores de mina, que dos pontos do meu doutorado foi justamente em três minas a céu aberto,
E eu perguntei, né, para os responsáveis na época, poxa, como é que vocês fazem um estudo aqui de estabilidade? Como é que vocês fazem para identificar a profundidade das descontinuidades dentro do maciço? E eles simplesmente falaram o seguinte: olha, aqui a gente só trabalha com análise cinemática a partir de um mapeamento de superfície. Então, vai um geólogo lá, mete a bússola no talude, avalia aqui o ângulo, né, inclinação, mergulho, direção de mergulho das descontinuidades, e a gente extrapola isso aqui em conjunto com as sondagens, a sondagem rotativa. Só que quando você começa a entrar em uma cava cada vez mais profunda, sondagem a 200, 300, 400 metros, você não consegue fazer, né? Envolve toda uma questão de custo, envolve toda uma questão de prospecção. Então, Davi, não é muito trivial não, meu camarada. Realmente, qual que foi a minha solução? E o que muitas empresas fazem? Elas trabalham com uma modelagem dentro, né, independente do software, se é de aquele limite, se é de elementos finitos, elementos discretos, considerando o maciço heterogêneo. Então, você vai falar para o software lá que na direção de 45 graus, por exemplo, que você mapeou lá no campo com a sua bússola, aquela direção vai te dar uma coesão tal, um ângulo de atrito tal, uma resistência à tração tal. Na direção de 90 graus, né, você vai ter outro padrão de resistência, horizontal, outro padrão de resistência. Então, é uma conjugação daquilo que você consegue identificar no campo para aquilo que você vai tentar modelar no software. Não, Ok? e olha só, ele até mandou para mim aqui no WhatsApp umas fotos, e ele falou, vê se dá para mostrar aí, e eu achei as fotos sensacionais. Eu vou mostrar aqui rapidamente, para a gente explanar bem rápido aqui. Olha que interessante. Deixa eu ver aqui. Olha aí, essa daí é uma foto que ele mandou, né? Uma inclinação Bacana. muito interessante, né? Tem ali a escala ali com a plaquinha ali embaixo, né? Sim. E deixa eu ver, ele mandou outra também aqui, deixa eu ver se dá para abrir a outra aqui. Não, peraí, deixa eu abrir aqui a outra foto aqui, só um minuto. A outra também é interessante que mostra dentro de um carro. Foram duas fotos aqui, deixa eu ver se eu encontro a outra. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Essa daqui também é bem interessante porque mostra uma realidade de outro ângulo aqui e um talude extremamente inclinado também. Essa daqui, olha aqui, ele mandou para mim agora aqui também, ó. Bem inclinado aí, Olha só. blocos aí, né? Exatamente. Ó. Qual que seria o problema aí? Ó? A gente não está trabalhando basicamente com um deslizamento, com uma ruptura planar. A primeira coisa, né, que pela imagem a gente consegue ver é o quê? É queda de blocos. Então, um slide, por exemplo, não resolveria esse problema, né? Não adianta nada você entrar com todo um parâmetro de entrada de excelência, né, seja laboratorial, seja de campo, só que o que está acontecendo na prática, lá no campo, é, primeiramente, queda de bloco. Perfeito, muito bom. E meu parceirão, Davi Estevam aí, grande abraço, meu parceiro. Valeu pela participação aí. Voltar aqui na sua apresentação. Joia, eu vou dar uma aceleradinha aqui, só porque tem muita coisa que acaba já sendo da teoria ou de norma, né? E aí a gente já conhece. Mas eu já vou dar uma instigada aqui para a galera. Pessoal, essa nossa live, essa nossa discussão aqui, ela é só uma palhinha, vamos dizer assim, né, para a gente buscar criar network, né, conhecer mais profissionais. E eu já faço aqui o gancho aqui que o Klinger, pessoal, eu fiz a apresentação no começo, tem alguns que talvez não estejam aqui, mas ele tem cursos online onde ele faz a explicação sobre estabilidade de taludes, em aulas, em lives. Então, quem quiser aprofundar, quem quiser conhecer melhor o Klinger, inclusive, basta seguir ele lá no Instagram. Qual que é o seu Instagram exatamente, professor? Até para eu colocar aqui no comentário. É Klinger mesmo? Isso, é @Klinger Senra. Tá aqui, eu vou até destacar aqui para a galera aí, quem quiser já começa a seguir lá, que Isso. ele sempre vai ser muito, vamos dizer assim, ele sempre responde os pessoal, né, ele tem muitos alunos, sempre comenta muito nos stories, sempre traz muita coisa, então recomendo aí total, pessoal, acompanhar ele lá no seu Instagram, beleza? Pode continuar aí, professor.
Joia. Então, pessoal, o que que acontece? Como a gente comentou, né, a gente tem normas voltadas para a estabilidade de encostas, para taludes de corte e aterro, como é o caso da 11.682, que está em revisão, e ela vai trabalhar com a definição desses parâmetros de segurança, esses fatores de segurança, em função, né, de níveis de segurança contra danos materiais, ambientais, vidas humanas, né, perdas de vidas humanas, isso aqui voltado para a encosta, para esses tipos de taludes. Quando a gente entra no quesito de barragens e pilhas, nós já temos outras normas, temos termos de referência, a FEAM lançou recentemente um termo de referência atualizado em função das etapas, né, de construção da barragem, final de construção, operação com rede de fluxo em condição normal de operação, considerando rebaixamento de nível d'água. Então, para cada uma delas, nós vamos ter um fator de segurança mínimo que precisa ser atendido. Joia? Nessa imagem, eu trouxe para vocês um talude que foi modelado aqui com uma única camada, aqui em amarelo, e a gente consegue verificar que cada uma dessas curvas aqui, ó, dessas linhas, em azul, verde, né, esse verde mais claro, são uma possível superfície de ruptura e cada uma delas vai ter um fator de segurança, né? Então, como é que isso acontece em um software? Você vai, modela a geometria do seu problema, entra com os parâmetros de resistência, propriedades físicas, configura o seu modelo. Nesse caso aqui, eu sei que eu tenho um talude e a possível ruptura vai acontecer nesse talude, seja pegando desde a crista até a base, ou seja, em alguma parte mais local, mas não tem muito para onde correr, vai ser aquilo ali. Então, é um problema mais localizado. E da mesma forma, a gente consegue modelar também um estudo de percolação. E aí sim, no slide, por exemplo, esse estudo de percolação, ele é baseado em elementos finitos. Então, a gente vai fazer uma inserção de dados de permeabilidade, né, coeficiente de condutividade hidráulica, e aí a gente vai analisar. O mais bacana é que quando você entra no software, você passando o mouse em cada porção aqui do maciço, ele vai te dando lá a pressão total, né, a carga total, carga piezométrica, a podopressão, que é tudo quanto que você consegue fazer na mão. Se você pega uma barragem e desenha ela no caderno e põe lá o nível d'água, e esse mesmo croquis você joga para o software, se o software estiver te cuspindo algum resultado diferente daquilo que você está calculando, né? Conta simples aí, podopressão, gama W vezes H, né, vezes Z. A dica que eu dou é procurar o do Caputo, que tem exercício lá, que inclusive eu Exatamente. faço nos meus cursos para os alunos, eu explico lá o passo a passo, calcular a pressão, e o do Souza Pinto, que também tem outros modelos similares, fazendo fluxo bidimensional, né, bem interessante, que para as pessoas entenderem essa relação do analítico com o numérico, né. Sim, exatamente. E foi aquela pergunta que o nosso colega falou lá no início. Como é que a gente faz a calibração do modelo? Está aqui. Sim, Você foi vai. o Lucas aqui, ó, o Lucas falou a questão da validação e calibragem dos modelos numéricos. Isso, exatamente. Você vai, né? Eu estou fazendo um monitoramento de uma barragem, por exemplo. E aí é uma barragem lá alteada para montante, linha de centro, ajusante, não importa. Mas essa barragem, né? Geralmente, principalmente para essas empresas aí cada vez mais sérias, né? E há controvérsias, mas tudo bem. O que vai acontecer? Essas barragens vão ter uma série de instrumentações, né? Uma série de equipamentos para fazer leitura de piezometria, fazer leitura de Informação, deslocamento. deformação, tensão, deformação, deslocamento com inclinômetros, células de tensão total. Então, quando você monitora, né, você tem todo o exame clínico dessa barragem, fica fácil você validar isso com o seu modelo, com o seu software. Você consegue entrar em uma profundidade específica, né? Vamos supor que isso aqui seja um talude de uma barragem e a gente tem aqui um piezômetro que está chegando lá a 10 metros de profundidade. Poxa, eu consigo fazer leitura de podopressão aqui, né, de excesso de podopressão, e o meu software, ele pode me solicitar, né, o próprio slide RS2, ele tem um campo lá de você entrar com esses dados
e, dessa forma, fazer essa validação, essa calibração. E isso vai muito de encontro com o próprio nível da prospecção geotécnica, né, diretamente proporcional a essa questão da inserção dos dados, a robustez da análise numérica, né, que quanto mais dados de entrada você coloca, maior a tendência dessa análise demorar, da mesma forma o contrário, né? Isso, exatamente. Nesse exemplo aqui, eu trago uma barragem de pequeno porte, que ela tem aqui, isso, ela tem uma trincheira, um cutoff aqui, uma fundação com 2 camadas apenas, e aqui a gente tem um enrocamento de pé, né? E aí, qual que é a diferença desses modelos aqui, ó, desse exemplo, não é, para esse aqui da barragem? Se vocês forem reparar, nos anteriores, a gente não tinha 4 dessas setinhas aqui, a gente tinha só 2. Olha lá, eu tenho só 2, eu tenho uma aqui e outra aqui. O que essas setas fazem? Elas definem os limites do nosso modelo. Então, dentro do slide, né, isso que é a parte bacana da modelagem numérica, né, essa interpretação. Quando você coloca simplesmente 2 intervalos aqui, ou melhor, 2 condições de contorno, 2 limites, isso, o que vai acontecer? Você está falando para o programa o seguinte, slide, eu quero que desde essa extremidade esquerda até essa direita, você analise para mim todas as possíveis superfícies de ruptura e me dê a mais crítica, ou seja, me dê o menor fator de segurança. E nesses casos onde a gente tem apenas esse talude, fica fácil. Poxa, eu não preciso ser um geotécnico sênior para saber que o meu problema de instabilidade, ele está nesse talude, é o único que existe. Só que quando a gente vai analisar um problema em barragem, por exemplo, aí a gente começa a ter outras possibilidades. Por quê? Em função desse enrocamento aqui, por exemplo, né, geralmente a gente configura isso aí como um material que não tem coesão, não é assim? Coesão igual a 0, um material ali que vai ser aglomerado, vai ser compactado como enrocamento, ele vai ter lá o seu ângulo de atrito, mas é muito comum nesses tipos de empreendimento, de estruturas, o software apresentar para a gente uma pequena rupturazinha aqui, ó, que acontece aqui no, vamos falar assim, no talude do dreno de enrocamento, do dreno de pé. Bom, beleza, eu posso ir ali, eu posso mudar o material, eu posso mudar a geometria, só que, no final das contas, eu não estou interessado em saber se vai acontecer uma lasquinha de ruptura ou não aqui no enrocamento. Eu quero saber, principalmente, e é o que a norma vai me exigir, a estabilidade de 3 formas: talude de jusante, talude de montante e a ruptura global, ou seja, podendo pegar aqui a fundação. E é nessa que vem a sacada, né, da modelagem. Quando você fala para o software o seguinte, eu quero que você analise a estabilidade só em uma determinada porção. E é aí que entra esses novos limites. O que isso aqui representa no slide, por exemplo? Quando eu defino essas setinhas aqui, ó, uma virada para a outra, da mesma forma aqui em cima, eu estou falando para o software exatamente o seguinte: software, eu quero que você simule para mim todas as possíveis superfícies de ruptura que vão começar dentro desse intervalo e vão terminar dentro desse. Ou seja, o que eu falei para o software nesse caso? Eu quero que você analise uma possível ruptura no talude de jusante. Então, ela vai começar, por exemplo, aqui, e ela necessariamente vai morrer aqui, que é dentro desse intervalo que eu defini. Se você pega, por exemplo, um camarada aí cru, né, que tem uma baita teoria, né, coeficiente 90 e tantos da graduação, mas ele nunca teve esse contato com o cantinho de caderno, né, de um tutorial, de um software, por exemplo, isso aqui passa desapercebido. Eu já caí numa dessas, né, eu já passei por isso aqui lá no início, então é aquela história, né, todo mundo fala, se eu pudesse voltar lá atrás, seria feito diferente, mas não, tem toda a etapa do aprendizado, né? O que o software e faz parte do processo, mas o que o software vai fazer no final das contas é isso. Ele sempre vai te dar aquela resposta que você pedir. Se inclusive, você pedir. Não, desculpa, pode continuar, professor.
Inclusive, se você não pedir para ele fazer essa segmentação, ele vai te dar a pior condição. Só que não necessariamente a pior condição do software é a pior condição que você quer analisar naquele exato momento. Pode falar, Uhum. professor. Isso daí que você está falando vai de encontro com o que a Débora aqui comentou mais cedo. Ó. Ela falou o seguinte: os softwares numéricos mais comerciais mostram as referências bibliográficas que permitiram determinado cálculo de estabilidade? Então, eu vou explanar a minha experiência, depois o Klinger fala da dele, mas, normalmente, o que eu observo, posso até estar enganado, é que, de acordo com os softwares que eu já utilizei, que foram 3, todos voltados para fundações, né, que é a minha área de estudo em específico do meu mestrado, todos eles possuem inúmeros tutoriais para cada tipo de problema, Débora. Sim. Por exemplo, nos de fundação, eles demonstram problemas de tubulões, demonstram problemas de sapatas, demonstram problemas envolvendo estacas, e claro que eles citam, em algum momento desses tutoriais, como eles se balizaram, para que a pessoa tenha entendimento do comportamento mecânico, do tipo de ruptura, do que está intrinsecamente ligado àquele problema específico, né? Acredito que nos softwares de estabilidade de taludes, que eu não tenho um grande domínio, acredito que seja mais ou menos a mesma pegada, né, professor? Estou enganado? Sim, com certeza, é exatamente isso. Então, varia muito, né? Depende muito desses fatores e a gente tem que analisar caso a caso, certo? Bom, nesse exemplo aqui, o que está acontecendo? É a mesma barragem, né? Analisando aqui agora o talude de jusante, está aqui uma resposta, para não ficar mostrando só fator de segurança baixos, né? Para vocês, ó, esse aqui, por exemplo, está com 1,58, arredondando, né? Então, o que aconteceu? Beleza, meu talude de jusante está acima do valor máximo, vamos falar assim, né, de acordo com as normas aí, de 1,5, e mesmo assim depende, a NBR 11682 vai falar que se você tem uma certa incerteza em relação aos parâmetros, você deve aumentar esse fator de segurança em pelo menos 10%, então analisa-se caso a caso. Mas o que eu queria ressaltar aqui é o seguinte: quando você gera um modelo, quando você tem aqui uma interpretação, né, você tem essa série de superfícies de ruptura, nem todas vão nos atender. Então, o que a gente quer de cara aqui é a menor resposta, né, o menor fator de segurança. Só que se você for reparar, por exemplo, aqui, ó, tem algumas superfícies de ruptura que estão tocando aqui na base, ó, da nossa fundação. O que essa superfície representa? Nada. Porque se ela está tocando na condição de contorno, ela já não tem representatividade nenhuma. E eu vou mostrar um pouquinho mais disso agora mesmo. Olha só, essa imagem aqui foi muito bacana também. É uma análise de percolação para essa mesma barragem, que, cara, eu acho que eu nunca vou chegar em alguma coisa do tipo de novo, né? A gente falando muito desse fator de segurança mágico de 1,5, essa foi uma análise de percolação que eu rodei, né, para um talude de jusante, e ele deu exatamente 1,5000. Eu falei, nunca mais. Essa eu tenho que mostrar no Eu webinar acho lá. que essa você publicou no Instagram, eu acho. Foi, publiquei Foi. até no Instagram. Falei, cara, uma dessa aqui não é todo dia que a gente encontra, Você não. deve jogar na Mega Sena depois dessa daí. Pois é, exatamente.